Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip Sync, São Paulo. História das religiões. Nosso Deus é uma poderosa fortaleza. Protestantismo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu, em primeiro lugar, mas também do grego, pois nele está a justiça de Deus revelada pela fé, e na fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No século XVI, uma série dramática de protestos religiosos, sociais e políticos produziu uma nova e influente forma de cristianismo, que logo cresceria para rivalizar com o católico e o ortodoxo, como o terceiro grande ramo da maior religião na Europa. Mais tarde, o protestantismo se espalharia mundialmente em um dos maiores movimentos religiosos da história. O protestantismo, ou cristianismo protestante, ganhou seu nome do protesto, que foi o documento de protesto editado em 1529 por 6 príncipes alemães e representantes de 14 cidades ao sul da Alemanha. Esta aliança se rebelava contra as decisões religiosas da Assembleia Imperial de Speyer, que tentava unificar territórios do Sacro Império Romano, que seriam as terras das modernas Suíça, Áustria e Alemanha, impondo uniformidade de culto. O documento declara 2 princípios que estão no âmago da compreensão protestante do cristianismo. O mesmo par de princípios fora declarado pelo padre alemão Martinho Lutero, em seu famoso confronto tanto com a Igreja Católica Romana quanto com o Sacro Império Romano em 1521. O primeiro princípio é o de que a palavra de Deus é uma autoridade maior do que qualquer autoridade humana. O segundo princípio é o de que só a consciência justifica a oposição a certos decretos eclesiásticos. Na cidade de Worms, uma combinação de soberanos territoriais e líderes da igreja se encontraram na chamada Dieta de Worms e convocaram Lutero a se apresentar, exigindo que ele se retratasse de suas doutrinas. O confronto entre Lutero e a Igreja Católica Romana levaria ao protesto 8 anos mais tarde. O protestantismo começou como um movimento modesto para tratar de certos problemas na estrutura existente da Igreja e do Estado. Lutero apelava para a consciência contra a autoridade eclesiástica, mas, por outro lado, alertava seus seguidores mais radicais de que não se podia permitir qualquer visão teológica. Os contestadores em Speyer pediam liberdade de consciência religiosa, mas só para defender sua própria interpretação do cristianismo. 2 coisas ocupam o âmago da tradição protestante. Uma é a confiança na autoridade da Escritura. Este antigo conjunto de escritos esclarece o modo de vermos o mundo. O segundo tema no âmago e cerne do movimento protestante tem sido essa convicção de que nós somos perdoados, embora sejamos imperdoáveis. Que não precisamos merecer nossa salvação. Ela nos é dada de graça como um dom. Nós temos a liberdade de ser o que somos. A invenção da imprensa por volta de 1 século antes estava tornando cópias da Bíblia mais amplamente disponíveis. Vários cristãos passaram a decidir por si sós qual o sentido da Escritura. Apesar de não chegarem a um acordo, a primeira geração de protestantes queria que seus seguidores tivessem as mesmas convicções teológicas. Eles se concentravam no que julgavam ser os erros da Igreja. Segundo a Confissão de Genebra, concentrando-se a glória em Deus, os protestantes não sucumbiriam à glorificação de coisas humanas, que se tornara tão saliente na Igreja Católica Romana.
A Reforma no Sacro Império Romano logo tinha duas facções. Uma liderada por Lutero ao norte e outra por Ulrich Zwingli ao sul. Essas duas facções protestantes só conseguiam concordar que discordavam. Um outro princípio protestante inicial foi chamado de sacerdócio universal dos fiéis. Esse princípio não significava que não deveria haver pastores, nem significava que a hierarquia social deveria ser abolida. O sacerdócio dos fiéis significava que todas as pessoas possuíam acesso imediato a Deus, que elas não precisavam da mediação de um padre. Lutero defendeu algo parecido ao proclamar que todos os cristãos batizados são sacerdotes. Assim, cada pessoa tem o direito, e mesmo a obrigação, de se preocupar com o que está certo ou errado em matéria de fé. Os leigos não deviam ser intimidados por aqueles que alegam que essa tarefa é para especialistas. Lutero tinha interesse em examinar a natureza da vida religiosa, talvez por ter sido monge. Agora, ele argumentava que qualquer trabalho honesto, feito a serviço de Deus, é considerado como vida religiosa. Ele também defendia que todas as vocações são iguais perante Deus. Mas uma outra implicação surgiu de um novo foco protestante sobre a Bíblia. A Bíblia foi traduzida para as línguas vernáculas e foi impressa e distribuída para leitura e interpretação. Os protestantes chamavam a Bíblia de fonte e autoridade da fé. E eles a viam como um livro para o povo, como o centro da devoção e do culto particular e coletivo. Mas persistia um problema. Já que os protestantes afirmavam que todos na igreja são pastores, por que haveria designações especiais? A maioria dos primeiros reformadores acreditava que se deveria escolher pastores para a realização de certas tarefas. A Bíblia não era para ser compreendida, mas sim dramatizada. Tornou-se mais importante do que nunca que leigos soubessem ler e que fossem educados nas doutrinas básicas da fé. A tarefa do pastor não era tanto a de conduzir um ritual formal, mas sim a de expor a palavra ou anunciar o evangelho. Assim, o sermão tornou-se o evento central do culto religioso. Alguns grupos, como os Quakers em meados do século XVII, eram contra os chamados pastores mercenários, que aceitavam pagamentos pelos seus serviços. Eles se queixavam que isso separava os pastores dos leigos. Após lutas, conflitos e debates nas primeiras décadas da Reforma, surgiram 4 formas distintas de protestantismo. São as expressões luterana, reformada, radical e anglicana do protestantismo. Esses movimentos apareceram primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O primeiro dos movimentos protestantes foi o luterano. O movimento luterano começou quando o padre católico Martinho Lutero, em 1517, pregou sua lista de 95 teses na porta de sua igreja em Wittenberg, Alemanha. Lutero baseou-se em sua própria experiência para criar uma nova compreensão da fé. Ele insistia que os humanos são incapazes de serem virtuosos sozinhos e que a retidão vem unicamente de Deus com o perdão dos pecados. No culto, Lutero manteve mais elementos da missa católica tradicional do que os outros grupos protestantes. Ele acreditava que alguns rituais continham uma tradição antiga e venerável. Mas a doutrina católica da transubstanciação, segundo a qual, durante a comunhão, o vinho e o pão literalmente tornam-se o corpo e o sangue de Cristo, foi substituída por Lutero pela doutrina da presença real. A doutrina revisada de Lutero diz que o vinho e o pão não são alterados metafisicamente, mas apenas que Jesus realmente se faz presente durante a comunhão. Lutero baseou sua doutrina na declaração de Jesus na última ceia, quando ele quebrou o pão e disse: "Este é o meu corpo." Lutero manteve 2 sacramentos, o do batismo e o da comunhão. Mas os outros 5 sacramentos católicos, crisma, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, foram abandonados ou rebaixados para algo inferior a sacramentos. Lutero dizia que Cristo não os teria instituído e que a esses outros sacramentos faltava a promessa da graça.
Da mesma maneira, Lutero abandonou dogmas católicos como o do purgatório, o das relíquias de santos e o do acúmulo de méritos. Ele acreditava que esses dogmas não possuíam respaldo